Você sabia que todos aqueles que não agradam a Deus trabalham contra Ele? É isso mesmo, isso é muito sério e talvez eu e você estejamos vivendo uma situação como essa. Na verdade, quando Paulo escreveu para a igreja de Tessalônica, no capítulo 2, verso 15, ele diz assim: eles mataram o Senhor Jesus e os profetas e agora também nos perseguem. Não agradam a Deus e trabalham contra toda a humanidade. Sabe o que isso quer dizer? Que não existe neutralidade no mundo espiritual. Todas as vezes que nós desagradamos a Deus, nós estamos trabalhando contra o Senhor, em desserviço do reino do Senhor. Sabe o que isso quer dizer? Que nós precisamos conhecer qual é a boa vontade do Senhor para que nós possamos obedecê-la. E como que nós conhecemos a palavra de Deus? Como que nós conhecemos a vontade de Deus, aliás? Através da sua palavra, orando. Portanto, nós precisamos ter pressa, ser urgentes em conhecer mais a Deus através da tua palavra. Nós não poderemos conhecer a vontade de Deus para a nossa vida se nós não tivermos intimidade com Ele. Eu conheço a vontade do meu marido porque eu tenho intimidade com o meu marido. Eu conheço a vontade do meu filho, o seu gosto, o que ele pensa, o que ele quer. Eu conheço ele, inclusive, pelas afeições dele, por alguns sinais que muitas vezes não são verbais, que saem dele, porque eu tenho intimidade com o meu filho. Eu conheço algumas amigas, eu tenho algumas amigas, aliás, que basta ela me dizer um bom dia, que eu sei se realmente o dia dela está bom ou não. Porque eu tenho intimidade com ela o suficiente para saber reconhecer os seus sinais. Nós precisamos ter esse relacionamento com Deus. Nós precisamos conhecer Deus de com Ele estar e não só de ouvir falar. Para isso, nós vamos dedicar mais tempo na leitura e no estudo da Bíblia. E o mais curioso é que o apóstolo que escreveu essa carta, esse versículo que nós lemos falando sobre rejeição, sobre perseguição, sobre a morte, foi também uma pessoa que antes de conhecer a Jesus perseguiu os cristãos. Quantas pessoas morreram nas mãos de Paulo? Paulo tinha convicção, Paulo tinha motivação, Paulo achava que estava fazendo a coisa certa e por conta disso ele lutava pela sua fé. Mas Paulo não sabia que ele estava completamente equivocado, até que o evangelho o alcançou, até que o seu coração foi alcançado por Jesus. E a partir daí, Paulo começou a ter uma nova vida. Deixa eu te falar uma coisa, todas aquelas pessoas, eu e você inclusive, que não agradamos a vontade de Deus, assim como o apóstolo não agradou um dia, nós trabalhamos contra ele. O apóstolo Paulo passou a trabalhar para Jesus a partir do momento que ele começou a ter um relacionamento com Jesus. E o mais bonito de ver na história de Paulo é que esse homem que um dia perseguiu os cristãos foi o mesmo que depois de ser alcançado pela mensagem da cruz, pela mensagem do evangelho e ter um coração transformado, uma vida transformada. Ele escreve então uma carta para os romanos e diz assim: eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê. Aquele homem que antes perseguia os cristãos, agora ele diz que ele não se envergonha daquele evangelho que ele perseguia, porque ele entendeu que esse evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê. Sabe o que isso quer dizer, meus queridos? Que a partir do momento que Paulo começou a entender a vontade de Deus, ele começou a trabalhar para a vontade de Deus. A partir do momento que ele começou a entender, a conhecer a palavra de Deus, ele começou a praticá-la também. E a partir daí ele começou a trabalhar a serviço de Deus. Talvez hoje nós precisamos dessa reflexão. Nós trabalhamos para quem? Nesse exato momento.